Você gosta de terror? Não? Se você respondeu não, eu ainda assim acredito que você gosta de terror. Calma que eu explico. Até macacos gostam de terror. Os macacos, quando foram colocados para assistir alguns filmes feitos por humanos, ficam bem entediados na maioria deles. Mas os de terror e de ação, eles ficam praticamente em êxtase. E eu acho que isso explica bastante sobre por que terror tem uma conexão tão direta com o emocional de quem assiste, ou no caso de jogos de terror, de quem joga. E isso quer dizer que é tecnicamente fácil fazer um jogo de terror. Se você entender levemente sobre o que dá medo nos humanos, já é o suficiente para você conseguir fazer um bom jogo de terror que faça sucesso. E a prova disso é o tanto de bons jogos de terror que tem feitos no RPG Maker, por exemplo. Mas isso também dá poder para pessoas fazerem qualquer coisa de terror e ser um jogo entre muitas aspas, como por exemplo o jogo do Sonic.exe. É sério, é muito fácil de ser popular. Você só precisa de uma história assustadorazinha, você só precisa de youtubers para gravarem o seu jogo, e eventualmente isso vai começar a fazer sucesso e vai tornar jogos de terror de indies, sendo eles bons ou não, cada vez mais famosos. Isso também serve para jogos de empresas, mas aconteceu bem mais com jogos indie, sejam eles bons ou não. Mas isso realmente deu oportunidade para muitos jogos bons fazerem sucesso no seu nicho. E também teve Slender, The Eight Pages, lançado em 2012. Basicamente, esse jogo fez uma tendência de jogos de terror terem um direcionamento. Nessa época, o tanto de paródia, o tanto de jogo nesse estilo, o tanto de coisa de Slender que apareceu, era completamente absurdo. Era simplesmente absurdo que o gênero inteiro teve como base esse jogo indie lançado em 2012, só porque ele fez sucesso principalmente no YouTube. Mas não entenda errado, na época o YouTube era a principal plataforma de entretenimento da internet. O TikTok, ninguém dava bola pra ele ainda. Então tudo que fazia sucesso no YouTube fazia sucesso em absolutamente tudo. E isso levou à repetição da mesma fórmula em várias coisas que, bom, ninguém liga. E por ser uma creepypasta, é fácil você também pegar outras creepypastas e fazer a mesma coisa, não é? E é meio chato. Eu imagino que deve ser meio chato até pra quem escreveu a creepypasta original, porque as pessoas que escrevem creepypastas normalmente fazem isso porque elas querem crédito ou algo assim, ou apenas porque elas querem assustar as criancinhas que estão em casa deixando na internet, mas normalmente é por crédito. Então eu sinto muito você, pessoa que escreveu a história do Slender ou do Jeff the Killer e todas as outras creepypastas que tiveram todos os seus direitos completamente violados com tanto de jogo de creepypasta que saiu nessa época. E foi a repetição da mesma fórmula. Repetição da mesma fórmula o tempo todo, e isso acabou supersaturando tudo isso. Supersaturando o gênero terror, porque tinha tanto jogo, e na verdade ainda tem, tanto jogo que não tinha mais sobre o que falar, não tinha mais o que usar nessa fórmula. Supersaturou, não tem mais o que fazer, realmente não tinha mais o que fazer. Até que Scott Cawthon, nascido em 1978, apareceu, lançando Five Nights at Freddy 1, em 8 de agosto de 2014. Ele decidiu usar o conceito de bichinhos infantis representados em robôs para criar um jogo de terror que se passa numa pizzaria à noite. Tem toda a coisa de ser baseado em um crime que aconteceu no restaurante Jack and Cheese dos Estados Unidos, em que o cara esperou o restaurante fechar e desviveu todo mundo que estava lá durante a madrugada. Mas nessa época, FNAF ainda não era essa história mais complicada que Metal Gear para explicar. Inclusive tem um vídeo do Core que eu acho que o mundo já viu, mas eu vou deixar na descrição mesmo assim, explicando toda a história de FNAF. Mas ele só tinha a ideia de ser um jogo de terror indie legalzinho mesmo, até porque não tem nada de errado e de tão interessante ou revolucionário nesse jogo, certo? Errado. Lembre-se que nessa época o terror estava extremamente supersaturado e todo mundo estava usando a mesma fórmula. Então, primeira noite, meia-noite. Você é um guarda noturno de um restaurante que acabou de acontecer umas coisas meio zoadas, como você pode ver pelo jornal no início do jogo. Mas seu trabalho é apenas olhar câmeras. Como isso poderia de alguma forma ser assustador, divertido ou ao menos um conceito interessante? Bom, os animatronics estão vivos e por alguma razão querem te matar.
Eu sei que tem motivo, que é explicado, mas vamos ignorar isso por enquanto, tá? É 2014. Ok. Seu objetivo é vigiá-los pelas câmeras, economizar energia, que é escassa, e sobreviver às 5 noites. E daí vem o nome Five Nights at Frederico. 5 noites com o Sam. Isso hoje não é nada novo e nem parece ser tão bom, mas para um gênero que estava tão saturado quanto o terror naquela época, isso era revolucionário demais. É como dizem, quando não se tem nada, o mínimo é tudo. E foi nesse jogo que eu acabei de citar que construiu o atual Império de Scott Cawthon, que se aposentou recentemente, inclusive. Esse jogo fez tanto sucesso no YouTube, na Play Store, na Steam, em todo lugar que era lançado. Mas acho que você sabe disso. E você não tá aqui pra isso, certo? Quer dizer, você sabe... Você quer saber, porque isso é mais uma fita da James and Troms, não é? Pois é. Que fita pra fita de hoje é... os Jump Scares de FNAF. Eu sei que hoje em dia ninguém mais sente medo dessas coisas, mas na época eu e a maioria das pessoas que acompanhava era criança. Tipo, umas crianças de 6 a 13 anos. Não é à toa que esse jogo é considerado, entre muitas aspas, infantil. A verdade é que o jogo não é tão assustador assim, e é por isso que ele tá no topo do iceberg. Mas na época, pra gente, isso aqui era muito assustador. O fato principalmente deles usarem personagens infantis pra tentar matar... era como se os seus ídolos de desenho te traíssem, ou algo assim. Mesmo o conceito das creepypastas como Sonic.exe, que, só um adendo, é uma creep bem mid, tipo, bem mid mesmo. Na verdade é ruim, mas eu vou falar que é mid porque senão as pessoas me xingam. Enfim, voltando pra FNAF. O primeiro jogo é mais do mesmo, e o motivo de ser tão assustador? Bom, na verdade, era só porque a gente era criança mesmo. Mas o 2. O 2 tem a Chica. A Chica não tem o bico. Mano, como? Apenas como eu aguentava jogar isso? Sinceramente, até hoje eu sinto uma sensação muito estranha com essa Chica sem bico. Muito estranha mesmo. E também tem o Golden Freddy, que aparecia do nada. E hoje em dia é até bizarro pensar nele, sabendo de toda a história por trás. Sabendo que eles não são os vilões, fica muito estranho pensar nisso tudo. Mas mesmo assim, mesmo hoje em dia vendo um FNAF como uma história mais triste do que aterrorizante, mesmo assim, foi um trauma de infância e tanto. Enfim, eu não sei porque você viu esse vídeo até o final, mas obrigado por fazer isso. Me dá uma força, dá um like no vídeo, por favor, pra ele recomendar esse vídeo pra mais pessoas. Se inscreve no canal se é a primeira vez que você tá por aqui. E muito obrigado por ter visto até aqui. Não esquece de tomar sua água, seu café e tenha um bom dia.